Meus amigos e meus irmãos, estou eu aqui e comigo estão vários irmãos dispostos a analisar o capítulo 5 de administrar sob a proteção de Deus. Eu venho escrevendo essa série e esse capítulo tem o nome A Mensagem do Túmulo Vazio. Vamos pensando o que eu quero dizer com isso. Túmulo vazio, que túmulo vazio é esse? O que tem isto a ver com a administração? Tem tudo. Vocês hão de se recordar que o saudoso proclamador da religião de Deus, Alziro Zarur, dizia que a solução para qualquer nação do mundo é ligar a tomada em Cristo Jesus. Pode parecer um absurdo aos homens de mente excessivamente racional. Eu falo excessivamente racional porque eu não sou contra a razão, como não sou contra o sentimento. Eu acho que um homem, para raciocinar bem, quando eu digo homem é gênero humano, homem ou mulher, ele tem que juntar a razão ao sentimento, ao coração. E sempre pego aquele exemplo. Quando veio o século iluminista, depois da Idade Média, já dentro da Idade Moderna, os homens apareceram com o racionalismo como se fosse uma solução derradeira para os problemas que afligem a humanidade e acusavam as religiões desta aflição permanente das criaturas. É evidente que a razão tem um papel importantíssimo na evolução da sociedade, mas não resolveu o problema. Trouxe muitas coisas novas e somou àquilo que eles qualificaram como o erro religioso. Eles somaram muitos erros advindos do uso sem medida da razão. Não, nós não somos apenas cérebro, somos também coração. E hoje o homem está abalado no seu sentimento religioso sob vários aspectos e também ele perdeu o equilíbrio na crença de que a razão resolveria tudo. E de novo se coloca na busca de um caminho que vá resolver os seus problemas. Nós temos lido aí, em jornais, em revistas, em livros, muitos grandes pensadores da atualidade declararem abertamente que está-se à procura de alguma coisa, mas não se sabe que coisa é, que caminho é este. Ora, nós não temos dúvida que este caminho seja Deus, o Cristo, seja o Espírito Santo, não entendidos como coisa aleatória, abúlica, infernal, porque não somos movidos no nosso raciocínio pelo sentimento fanático de forma nenhuma, nem exclusivista. Na religião de Deus, que é o amor universal, dizemos a todo momento, não há donos da verdade, o dono da verdade é Deus. Mas quando a gente fala em Deus, tem que explicar direitinho, porque o ser humano está acostumado há tantos milênios, até aqueles de cabeça pensante, num Deus antropomórfico, que nós temos que declará-lo para nos contrapormos a essa imaginação de um Deus criado à imagem e semelhança do homem. Temos que contrapor a essa ideia uma ideia de um Deus que é a lei, uma lei que funciona. Um dia eu conversava com Alziro Paiva, um jovem de 17 anos, e ele concluía assim: é verdade, o homem não está evoluindo.
ele só está andando mais depressa, indo mais depressa. Só não se sabe para onde vai. Eu achei isso muito curioso, vindo de um rapaz de 17 anos, que compreendeu o nosso pensamento. Porque se fala muito em evolução hoje, mas as pessoas só a têm como esse progresso tecnológico, que nos leva a uma série de coisas, de problemas sérios que afetam o espírito humano, porque não basta evoluir tecnologicamente. Muito mais tecnológico é o espírito, porque a tecnologia é Deus. Mas é uma tecnologia que vem embasada no sentimento de solidariedade, da solidariedade social, da fraternidade espiritual. A tecnologia também é Deus, mas não da maneira que vem aí os provocadores do consumismo desenfreado, da turma que só vê um cifrão na testa do seu semelhante, mas que Deus usa para fazer a humanidade evoluir, já que muita gente que diz religiosa parou no campo do integrismo. E só eles têm razão, os outros não têm razão, isso é caminho para a guerra. Mas Alziro Pai vai estar com a razão. O homem pensa que está evoluindo, mas na verdade ele só está indo mais depressa, só que não se sabe para onde. Isso é um perigo. O Chico Peroto gostou, né, Chico? Quando não se sabe onde vai, eu me lembro do irmão Zaru falando nas bombas voadoras. Hoje a humanidade está assim com bomba voadora, grande parte dela. Que a gente sabe de onde vem, mas não sabe onde vai cair. Por isso é que o aborto é defendido aí. Isso é resultado do pensamento excludente. Então exclui do mercado, exclui do emprego, exclui da vida. Seja lá quem for. Eu já tinha dito há muito tempo, pessoal, há muitos anos, há mais de 20 anos. Quando se parte para a morte de quem não se pode defender, é o feto, daqui a pouco se chega aos mais idosos. Passa-se de um extremo do feto, que é o ser humano ainda no útero materno, e se vai direto à outra ponta, aos idosos, que são as partes mais indefesas. Depois o adulto que pensa que nunca vai ser atingido, é atingido de cara. É bom pensar que a deusa morte não pode ser inspiração para quem quer que seja. Mas o corpo da mulher é da mulher, mas eu já disse também, sim, o corpo da mulher é da mulher. Pelo mesmo raciocínio, o corpo do bebê é do bebê. Eu conheço os dramas das criaturas e os respeito e respeito muita gente. Está feito, versículo 17 do capítulo 16 do Apocalipse, o sexto flagelo. E depois ouvem-se trovões e vozes de terremotos, é a guerra. Como disse muito bem Kaiba Schutter, no seu livro Interpretação Sintética do Apocalipse, ao analisar os capítulos 15 e 16 do Apocalipse, o começo deste capítulo 15 é a visão premonitória do fim do mundo. Ele chama de fim do mundo, nós chamamos de fim dos tempos. É uma época de transição. E ele diz, é o fim do absolutismo, da prepotência, do orgulho, do egoísmo, fim, em suma, do mundo material que dará lugar ao mundo moral, em que reinará o bem, haverá justiça e a verdade será procurada e abraçada por todos. Nisso ele vai ao encontro que diz o profeta Isaías, no capítulo 11 do seu livro do Antigo Testamento da Bíblia Sagrada, em que os animais predadores se colocarão lado a lado com aqueles que antigamente eles consumiam. Se isso vai acontecer no relacionamento entre animais predadores e suas vítimas, terá que acontecer também com relação ao homem, que é o maior predador que existe. Bem, isso também se dá porque muitos daqueles que se dizem discípulos de Jesus calam as suas bocas. Então, o que é que ocorre? Nós vemos na palavra do Divino Chefe, no capítulo 5 do Evangelho segundo Mateus, e 9 segundo Marcos, e 14 segundo Lucas,
Mateus capítulo 5, versículo 13. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Está feito, diz o anjo, versículo 17 do capítulo 16 do Apocalipse. Depois do versículo 16, que diz, e o juntaram no lugar que em hebraico se chama Armagedon. Mas nós estamos fazendo a nossa parte, e muita gente também. E há muita gente que defende o aborto, e o faz com sinceridade, dá o meu respeito. Só que eu acho que não tem nenhum conhecimento espiritual essas pessoas. Porque senão saberíamos. Porque a morte não é o fim de coisa alguma, como eu fiz colocar. E puseram em hieróglifo, na entrada da sala egípcia, os mortos não morrem. Então, muita gente vai chegar do outro lado e vai ver quantos paus se faz uma canoa. Mas nós vamos fazendo o nosso trabalhinho aqui, que é lembrar do que disse o irmão Zarujo. A solução dos problemas é ligar os povos à tomada Jesus, porque dele sai toda a força, toda a sabedoria. Afinal, criou o planeta Terra. Com Deus é o coautor do planeta Terra, como nós vemos no início do seu Evangelho segundo João, que não dá tempo de ler aqui. Mas por que eu estou escrevendo essa série Administrar sob a proteção de Deus? Eu não pensava em fazer essa série, não. Eu já contei como surgiu isso. Eu fiz uma reunião em Brasília com alguns irmãos. Chico estava lá, Chico Perioto. Estava, ele assistiu. Sim, foram os momentos históricos que a gente pôde presenciar quando o senhor inspiradamente começou a receber um impacto muito grande, uma vibração muito forte, e o senhor começou a escrever numa só tacada esses capítulos maravilhosos. Aquele eu fiz o primeiro. Aquele dia foi o primeiro. E não sabia nem que faria uma série, porque por que eu escrevi? Eu já expliquei. Haveria uma reunião em Brasília com Chico Perioto e outros irmãos. Eles tinham que voltar para São Paulo. Eu digo, bom, a gente não pode ficar fazendo digressão, porque os aviões têm horário, eles precisam voltar para São Paulo. Então eu resolvi escrever para eles uma página a respeito do que eles vieram tratar, mas visto o assunto de uma maneira espiritual estratégica, ligar a tomada a Jesus. E passei ao Chico, à medida que eu ia escrevendo, eu iria ler aquilo para eles, eles falariam alguma coisa do que tinham concluído, que se reuniram antes, e seria só para eles. Mas quando eu acabei de escrever, o Chico estava muito emocionado, estava com os olhos cheios de lágrimas, e propôs a mim o que, Chico? Que fosse levado a todos os ouvintes, inclusive ao povão do interior, a todas as comunidades, pelo rádio. Porque afinal, o senhor estava fazendo, naquele momento, iniciando, percebíamos ali, uma aula de administração com Deus, que o senhor estabeleceu como administrar sob a proteção de Deus, naquela altura capítulo 1, e que a gente sabe que para se governar até uma casa, precisa ter, já aprendemos, essa proteção espiritual. Ainda mais administrar uma instituição, uma empresa, qualquer empreendimento. Nós que hoje ouvimos muito falar na mídia, a todo instante, ou pela televisão, ou por rádio, imprensa, sobre a questão da globalização, que hoje já é fato consumado em termos de mundo, a economia é totalmente ligada, interligada. Isso já vem acontecendo. Mas eu me recordo que no princípio da década de 80, numa visão antecipada, o senhor fez uma previsão quando o senhor disse que não havia no mundo departamentos estanques. Não. Na humanidade. É claro. Ou seja, naquela altura, o senhor já chamava a atenção... Sistema de vasos comunicantes. Exatamente. Dos quais gostava muito de falar o Dr. Osmar Carvalho e Silva, que faleceu em 1975. E o senhor lançou a economia da solidariedade. Humana e espiritual. Então, hoje, com muita propriedade, quando o senhor traz esses assuntos para a administração, os assuntos espirituais, o povo, a sociedade já sabe que isso já não é algo que está iniciando, isso já é uma coisa muito antiga que a Legião da Boa Vontade, mais uma vez, pioneiramente traz a todos. Bom,
Mas eu fui buscar aqui um pensamento de Confúcio. Diz assim: quando plantares para um ano, semeia o grão. Quando plantares para uma década, planta uma árvore. Quando plantares para a vida, educa o homem. Então vamos lá. Administrar sobre a proteção de Deus, capítulo 5, a mensagem do túmulo vazio. Rio de Janeiro, 25 de agosto de 1997, madrugada de segunda-feira. Nada como a madrugada para escrever. Deus está presente, Jesus está chegando. Caros irmãos, a legião da boa vontade sempre sobreviverá, porque ela tem o seu corpo místico, todo ele iluminado por um inegável espírito realista que desce de Deus, tal qual a Nova Jerusalém, e que nos fala o Apocalipse de Jesus, porque incorpora em si mesma novo céu e nova terra. Em suas potentes mãos tremula o lábaro, a bandeira do terceiro milênio da esperança. Ela, que pela forte dialética de seu inspirado presidente fundador, Alcide Zarur, 1914-1979, o tempo da sua existência, esta sua última reencarnação, teve início com a pregação do Apocalipse. Vejam bem, a pregação da LBV teve início na Rádio Globo do Rio de Janeiro, a 4 de março de 1949, às 5 horas da tarde, com o Apocalipse. E ele o fez, essa pregação, clareada por um forte otimismo, porque muita gente viu o Apocalipse como terror. Porquanto não apresentou o livro das profecias finais como o anúncio trágico de fim de mundo, mas sim como ele realmente é, o aviso renovado de uma grande transição em que cada um receberá de acordo com as suas próprias obras, conforme podemos ler no Evangelho segundo Mateus, capítulo 16, versículo 27, e Apocalipse de Jesus, capítulo 22, versículo 12. Não se trata, pois, do fim do mundo, contudo do encerramento de uma era que não tinha mais como continuar e por que continuar. O desamor reinava em demasia. Eu estou falando como se os fatos já tivessem passado. Eu estou falando a homens inteligentes que levam em consideração o final de cada uma das 7 igrejas a que Jesus fala, porque o término é assim. Por exemplo, na igreja em Tiatira ou qualquer uma delas: quem tem ouvidos de ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas do Senhor. Para esse que eu estou me dirigindo, não sei quais são essas pessoas. Nossa missão é semear, agora a colheita é sempre do Cristo. Civilizações que se consideravam insubstituíveis tiveram a sua eternidade, entre aspas, revelada como efêmera, à semelhança da curta duração das rosas de Malherbe. Aliás, Sandra Albuquerque, inspirada nisso, escreveu uma página que não dará para ler hoje, que nós vamos comentar isso aqui durante 2 ou 3 programas, não sei, vai depender de vocês. As rosas de Malherbe eram lindas,
Aliás, você deveria ler só para o pessoal ficar sabendo a que me refiro. Leia só esse pedaço da Rosa de Malherbe, para a turma saber que poeta é esse, de quando é o livro. O livro é do poeta François Malherbe. Ele viveu no século XV, na França, e esse poema ele consta do livro Stance à du Perrier sur la mort de sa fille. E esse verso que o senhor menciona é Et rose, elle a vécu ce que vivent les roses. Traduza isso tudo para a turma que está ouvindo. Sim, um verso diz, e rosa, ela viveu o que vivem as rosas. Efemeramente, apesar de belas. E o nome do livro aí? É Sim. no velho português que falamos. Sim, o nome do livro é Stance à du Perrier sur la mort de sa fille. Não, em português, se vous plaît. Oui. É Estâncias do Perrier, acredito que seja um lugar. Sim, sem Perrier, Sim. da água. Ah, é, Água. oui, é. Sobre a morte de sua filha. Olha aí, o meu prezado amigo Edivaldo Caetano, colocou logo a La Marseillaise como fundo musical. Só que a letra da Marseillaise é violenta. Ela é bem violenta, ela é bem forte, ela chama as pessoas à guerra. Né? Chama as pessoas à guerra, porque é uma época que era assim, né? Bom, civilizações que se consideravam insubstituíveis tiveram a sua eternidade, entre aspas, revelada como efêmera à semelhança da curta duração das rosas de Malherbe. Ora, somos espírito e, como tais, infinitos. Quer dizer, não somos efêmeros. Assim sendo, não podemos temer fronteiras constrangedoras de tempo e espaço, como querem alguns amesquinhar a mensagem profética de Deus, que se nos apresenta a razão transitória dos brilhos humanos. Vejam bem, que se nos apresenta a razão transitória dos brilhos humanos, cujos términos estão expostos nos selos, trombetas e flagelos do Apocalipse, nos demonstra a perenidade das construções do espírito do homem, quando admite receber de Deus, através do Cristo e do Espírito Santo, toda a luminosidade do seu pragmatismo, que historicamente se expressa na ressurreição de Jesus, que nos oferece a certeza de que não ocorrerá a destruição total do planeta, como pregam certos pessimistas crônicos. Todavia, mais um desabar da parte deteriorada de uma estrutura que apodreceu, como no fim dos reinados e impérios, de tal forma que o evangelista profeta não mais enxerga nem o antigo céu com seus terríveis umbrais ou purgatórios, nem a velha terra com seus infernos de guerras, fomes, misérias, fanatismos, racismos, resumindo, ódios de todos os matizes que ofendem um pai que é amor. De um pretenso fim ergue-se um extraordinário princípio. Bem, eu vou parar por aqui e amanhã nós vamos voltar. Vamos abrir parênteses a parte do Apocalipse e entremos com essa matéria que é sumamente apocalíptica, porque é toda firmada na revelação. O Apocalipse não é destruição, não. Ele só é infernal para os infernais. E amanhã os amigos estão aqui e já começaram a se manifestar, e vocês que estão em casa o farão também. Que a paz de Deus esteja agora e sempre com todos. Administrar com Deus, com Cristo, com o Espírito Santo, nessa transição de ciclo evangélico apocalíptico. Porque quem governa o universo pode nos inspirar com toda a simplicidade a nos conduzir melhor na direção das coisas sobre as quais temos responsabilidade. Porque ninguém tem poder. Nenhum homem tem poder. O cemitério está cheio dos poderosos. Todos temos instantes de poder, dos quais prestaremos severas contas. Deus está presente e viva Jesus, o Cristo estadista, que já vem em nossos corações para sempre.